Sempre, Senhor, é um privilégio, sempre é uma honra, e para sempre nós vamos estar agradecidos, que a cada manhã Tu o visites. Que é o homem? Quem é o homem? Para que Tu, na Tua grandeza, Criador do céu e da terra, o visites a cada manhã. E nessa manhã, por causa das Tuas misericórdias, por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa da Tua fidelidade, Tu prometeste nunca nos deixar. E porque Tu é fiel, esse dia, essa semana, esse ano, nós podemos confiar, bancar a nossa vida no fato de que Tu estás conosco sempre e nunca vai nos deixar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, por Tua graça, porque nós somos alcançados por Ti. É puro presente, graça e bondade, nada de nós. E nós Te louvamos nesse dia, Senhor, que Tu sejas honrado. Sim, Senhor. Glorificado, exaltado. E todas as outras vozes, tudo que existe nesse mundo. Tudo, um dia, todo o joelho vai se dobrar. Todos que hoje festejam, celebram, todos um dia vão se dobrar diante da Tua glória, da Tua grandeza e reconhecer que só existe um que é bom e fiel. Mas nós escolhemos hoje, nesse dia, nesse momento, nós não queremos deixar para amanhã. Hoje nós nos prostramos diante de Ti e adoramos Teu nome, gratos, eternamente gratos por tudo que Tu és, pela salvação que nós temos e o fato de saber que amanhã Tu vais cuidar de nós. Cada dia nesse ano, cada dia para o resto das nossas vidas. Como bom Pai que Tu és, Tu vais cuidar de nós, cuidar da nossa casa, tudo com excelência, como Tu sempre fazes. Meu Deus, nessa manhã, nós, como a Tua palavra nos instrui, nós oramos pelo nosso país, pela nossa nação. Se o meu povo se humilhar, como nós precisamos nos humilhar nesse momento, como esse país precisa se humilhar e se render, como nós precisamos nos humilhar e orar e Te buscar e reconhecer, ó Deus, tudo o que é bom, tudo o que é válido, tudo o que é eterno, tudo o que vale a pena vem de Ti e de Ti somente. E nós oramos que Tu tenhas misericórdia do nosso país, Tu tenhas misericórdia desse povo, ó Deus. Tu tenhas misericórdia da nossa nação e Tu olhes com favor e graça e estenda a Tua bondade, Tua misericórdia mais uma vez, Senhor, mais uma vez, e dá-nos a oportunidade de redenção e de salvação. Visita essa nação, Deus, em nome de Jesus. Faz resplandecer o Teu rosto, Deus, uma vez mais, Deus, sobre essa terra, e salva a nossa terra, ó Deus, e restaura o ser humano a esse lugar de rendição, de adoração a Ti e a Ti somente, em nome de Jesus. Ó Deus, nessa manhã nós vivemos e dependemos de toda a palavra que sai da Tua boca. Fala conosco, Senhor, pelo Teu Espírito, gera vida no nosso coração e que nós possamos ser instrumentos, ministros do Evangelho, homens e mulheres que liberam a Tua vida num mundo cercado de morte e destruição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a porta de entrada, ou seja, como é o tema central de muitas perguntas que fizeram para Jesus: como eu entro no reino? Quem entra no reino? Quem acessa o reino? E o reino de Deus é aquele lugar onde Jesus é o Rei e o Senhor. Amém? Esse é o reino. Reino implica que tem um rei. Como eu acesso? E olha o que nós estamos pedindo. Eu quero acessar uma realidade de vida
onde Jesus Cristo é o meu Senhor e Rei. Nós queremos os benefícios do reino. Mas nós não entendemos que o reino só é reino porque Jesus é Rei. O céu só é céu porque Deus está lá. Então, nós estamos querendo a vida, e a vida em abundância, e é o que Jesus fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, achará pastagem. E ele segue aquele texto, o versículo seguinte, ele diz: o ladrão, ele não entra pela porta. Você olha o João 10, ele não entra pela porta, ele se esquiva, ele entra, tenta achar outro caminho. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que acontece? Nós queremos a vida em abundância, mas tem que entrar pela porta. A porta de entrada para o reino, a porta de entrada para a vida, vida em abundância. Então, quando você ouve essa história, o que é difícil de você entender, que você estuda na escola biologia, a origem da vida, todo mundo fala de vida, isso é que é vida na Terra. Se você não está vivendo pela porta na realidade do reino, você não sabe o que é vida. Nós estamos falando coisas do que nós não sabemos. Vida só existe em Cristo Jesus. O resto que nós estamos tendo é um outro negócio. Amém. Que o inimigo é campeão, porque ele dá os mesmos nomes. Isso aqui é vida. Vida é isso. Alegria é isso. Alegria é isso. Paz é isso. Amém. Não. Paz só Deus pode dar. A alegria só Deus pode dar. E nós estamos, por que nós fazemos isso? Porque daí nós dizemos assim: graças a Deus, tem várias fontes. Jesus é a fonte de alegria, mas tem outras coisas na terra que dão alegria para nós. Não tem nada na terra que dá alegria para nós. Só porque nós usamos nomenclatura não significa que nós... Amém. Que é verdade. Então, o que o inimigo faz? Ele desacreditou a fonte de vida e ele pulverizou a ideia. Amém. Todos os caminhos levam a Deus. Amém. Tem vida na igreja, claro, mas tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida aqui, tem isso aqui também. Amém. Todo mundo, não é exclusividade. Não, só quem entrar pela porta vai encontrar pastagem. Mas pastor, quem é que diz que eu não entrei pela porta? Eu não sei. Você que diga. Deus sabe. Só Deus sabe. O que nós podemos nos apegarmos é parar de interpretar as Escrituras de acordo com aquilo que nos convém e ouvir a palavra de Deus que diz: a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos acertam. Poucos acertam e se dispõem a encontrar esse tesouro, vende tudo que tem e vivem essa vida em abundância. Então, o que é a nossa jornada? Eu quero continuar deixando para trás tudo que fica. Eu quero prosseguir para esse alvo. Eu quero encontrar e conhecer esse Deus. Amém? Não podemos achar que nós, por um simples ato assim de desleixo, assim, coisas, como as pessoas às vezes fazem, né? Vamos orar. E aí, Deus, aí o velho que está lá em cima, obrigado pela refeição. Que isso aqui é o suficiente. Para mim é ofensivo isso. Amém. Não é nem suficiente, mas é até ofensivo. Se nós soubermos com quem nós estamos tratando. Então, o que acontece? Isso se chama renovar a nossa mente, o nosso entendimento, que foi totalmente corrompido, corroído e destruído para desvalorizar, desacreditar e diminuir a preciosidade que é a vida que só Deus pode dar para alguém. Só Deus pode dar vida.
Então, nós estamos nessa jornada, desse caminho. Poucos acertam com ele. Esforçai-vos para entrar. E Jesus está dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim vai encontrar isso. Então, nós estamos vendo uma realidade que não existe todos os caminhos levam a Deus. Existe um só caminho, uma só fé, um só batismo, um só Deus, é um só. E aí, nós acreditamos nisso, mas nós dizemos assim, e quem disse que eu não achei o caminho? Ou seja, cada um achou o seu caminho, cada um vive de um jeito e todo mundo disse que achou. Então, não só nós temos que parar de achar que tem vários, e ao mesmo tempo parar de achar que eu posso continuar fazendo o que eu quero e eu achei. Amém? Eu achei, eu tive a sorte grande, eu achei. Não. Amém? Só existe um caminho. Nós temos que nos ajustar. É uma vida de rendição contínua a Deus. Amém? Por isso que a porta de entrada para o reino de Deus é em vos converterdes. Quando a gente se arrepende e se volta, então não existe entrada no reino sem arrependimento e fé. Amém? Então o conceito de arrependimento nada mais é que eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, só Deus tem. E eu me arrependo da simples possibilidade de achar que eu sem Deus posso fazer alguma coisa. Eu preciso de Ti, Deus, eu me rendo a Ti. Puf! O que é isso senão um coração humilde? O que é isso senão rendição? O que é isso senão morte para nós? Bem, nós morremos. Eu não posso. Quando você diz, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei, você simplesmente está escolhendo dizer assim, eu entrego tudo para Deus, Ele sabe e eu vou fazer o que Ele tem a dizer. Só existe vida depois da morte. E nós escolhemos, por escolha pessoal, não mais eu, mas Cristo. Essa é a porta de entrada. Então é interessante essa jornada que nós temos. E nós temos a pregação do Evangelho, tem esse objetivo de mostrar o caminho, e mostrar o que é o caminho, e mostrar o que não é o caminho. Amém. Então nós estamos caminhando, como eu disse, nessa jornada. Como você vai ouvir qual é a verdade se não há quem pregue? E como as pessoas vão ouvir se Deus não disser? Se Deus não revelar? Amém. Vem de Deus. E uma das coisas para a gente continuar nessa jornada, eu queria colocar partir de um ponto de domingo passado e tentar lembrar os irmãos que Deus é criador. Amém. Antes de Deus, nada daqui existia. Amém. Deus criou tudo. Eu estava ontem apreciando uma melancia, né, gelada. Amém. Eu tenho apreciado cada vez mais uma boa melancia. E eu olhei para aquela melancia e disse, Deus criou essa coisa. Nenhum homem faz. Deus criou isso aqui. Em algum momento desse planeta, da história sideral, da eternidade, não havia melancia. Ok? Num ponto da história, melancia houve. Não havia morango, não havia. E eu não estou falando nada, é arriscado falar, porque tem certas coisas que você vende hoje que acha que é natural, mas foi criado no laboratório. Então, às vezes alguém vai dizer assim, não, a melancia foi criada depois com a técnica de juntar chuchu com amém, uma anilina lá, e aí nasceu esse troço aí. Amém, e abóbora. Então, com esse detalhe, eu estou falando das coisas vivas, ok? Que teve em algum momento que não havia nada e Deus, por sua palavra, trouxe a existência. Ok? Esse é o nosso Deus. Ele é capaz de trazer à existência o que não existe. A nossa fé está baseada nesse princípio da criação, meus irmãos. Lá em Hebreus, a Bíblia fala que Abraão
creu no Deus que era capaz de trazer à existência o que não existe, porque ele ia entregar o Isaac e ele ia chamar a existência de novo. A fé que nós temos e o convite de Deus para nós é crer no poder criador de Deus, poder de vida, poder de criar, que Ele faz qualquer coisa. Amém? E a criação é a prova disso. Ele criou a melancia um dia. Ele criou os peixinhos do mar que estão nadando. Ele criou o elefante. Amém? Nós precisamos voltar à escola dominical e ver que Ele criou o elefante. Meu irmão, olha para o elefante. E é por isso que um dos maiores encontros de rendições e revelação de Deus foi quando Jó entendeu e ele olhou a criação. Deus chamou a Jó para dar uma volta no planeta e ver, está vendo a estrela? Olha a estrela. Olha o jacaré, já viu o jacaré, aquela carcaça dele? Eu criei, Deus falou para ele. Ok, eu criei. Já viu? Nada penetra naquela carcaça. Você já viu o cavalo? E Deus disse, olha o cavalo de guerra, ele não refuga, ele vai, e é uma das coisas tremendas também. Cada vez que eu vejo um filme desse, com a lança na frente, o cavalo vai em frente, ele não refuga, ele vai em cima. Amém? Sabe por quê? Porque Deus botou dentro dele isso, e Deus botou dentro de nós para não ter medo. Amém? Medo foi criado pelas trevas, nós não precisamos temer nada. Nós podemos ir em direção à fornalha, em direção a Golias, em direção ao mar, em direção a qualquer... Esse é o que foi plantado originalmente por Deus em nós, que foi corrompido. Medo não é uma coisa que Deus colocou em nós. Medo é uma coisa que nós escolhemos herdar das trevas. Você olha para a lança e diz assim, não refuga isso. Ele não, será que eu vou, não vou? Ele não refuga, ele vai. E meu irmão, quão importante é você não ter medo, porque a fé requer que você não tenha medo de enfrentar a pior situação, porque você sabe, a tua fé está posicionada num Deus que cria, um Deus de vida eterna, um Deus da ressurreição. A nossa fé e o testemunho do cristianismo é que nós cremos na ressurreição. Amém. Essa é a base da nossa vida. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer, você pode entregar tudo nas mãos de Deus hoje, entregar tudo no altar, amanhã Ele recria de novo para você. Essa é a demonstração maior de nossa fé e que nós não nos apegamos a nada nesse mundo. Nós não precisamos de emprego, nós não precisamos disso, nós não precisamos de nada, porque nós precisamos de Deus, porque nós confiamos que se Ele pediu para você entregar algo, amanhã Ele recria para você. Esse é o extremo da nossa fé. Nós cremos no Criador. E foi exatamente o que Jó chegou ao ponto, ele disse, agora eu estou entendendo. E aí o que aconteceu quando Jó se arrependeu ao pó, e porque ele ficou argumentando e falando coisas, eu falei assim, não interessa o que acontece na minha vida. No dia seguinte Deus fala assim, recria tudo. Poder da vida, da ressurreição. Amém. Recria. E foi o que ele fez. Ele recriou tudo. Jó, da noite para o dia. Amém. Da onde que Deus tirou o que Ele tirou? Amém. Esse coelho da cartola. Ele tirou de dentro dele. Ele é o Criador, Ele é o artista, Ele tem poder, Ele faz o que Ele quer. Amém. Da onde veio a melancia? Veio de dentro do Criador. Amém. Da onde veio aquela obra de arte? O Criador, o autor, ele pensa, está dentro dele e ele recria algo. E você diz, quem consegue fazer uma coisa dessa? Saiu de dentro daquele pintor. Imagina o que estava lá dentro. Ele enxergou aquilo ali, essas músicas tremendas, amém, que Aleluia, de Handel e etc. e tal, essas músicas majestosas, da onde saiu de dentro de um homem e veio para fora. E é esse o nome que se dá. Ele é o autor daquele projeto. Mas sabe quem botou dentro dele? Deus botou dentro dele. Qualquer coisa bonita, linda, maravilhosa, qualquer criação, Deus botou dentro dele. Então, como Deus opera? Ele é Deus, Ele é o autor da vida. Os discípulos disseram,
para a multidão dos fariseus e religiosos: vocês mataram o autor da vida. Amém. E é lógico que a morte não conseguiu reter, ele é a própria vida. Amém. A nossa fé é baseada num Deus que é vida e vida e vida e vida. Amém? Você entrega tudo para Ele no altar, Ele recria tudo 100 vezes mais. Esse é o conceito da semente, meu irmão. É impossível matar a vida, amém? Ele se procria, ele se regenera. E é isso que acontece. Você entrega tudo para Deus e você é regenerado, recriado em Cristo Jesus. Amém? Você coloca a fé nele, entrega tudo no altar. Tudo. Tudo eu entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, filho, tudo por a mão de mim. Entrega tudo. Por amor de mim e do Evangelho? É impossível você entregar tudo e não... Amém? Por quê? Porque nós adoramos o autor da vida. Amém. É impossível que a morte o pudesse deter, porque Jesus é o autor da vida. Amém. Então nós temos, eu queria que você entendesse, esse é o nosso Deus, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele criou todas as coisas. De dentro dele, amém, olha o que aconteceu, de dentro dele, o verde, os tons de verde, o céu, a terra, comida, amém, Ele fez tudo, 3, 4, 5, 6 dias, Ele criou o homem, e Ele fez, tudo saiu de dentro de Deus, amém. Por que você acha que Deus parou a ser capaz de criar coisas e dar vida? Amém. Ele dá vida a tudo. E vida é uma coisa tremenda, porque a vida... Você já experimentou pegar uma semente de uma maçã? E a pergunta que eu faço: quantas maçãs tem dentro de uma maçã? É impossível você saber, porque se você continuar plantando, ela não para nunca. Você planta. Por quê? Por que ela não para nunca? Porque tem vida dentro da maçã. Amém? Por que você não pode? Por que você não tem como deter ela? Porque ela, amém, a semente carrega a vida, mas aí que está a grandeza do nosso Deus. Só que a semente tem que morrer para gerar. Morre, gera, morre, gera, morre, gera. E assim é o ciclo. Você come a maçã, pega a semente, mata a maçã e ela nasce de novo. Mata a maçã e ela nasce de novo. Mata a maçã e nasce de novo. Diariamente, toma a tua cruz e nasce de novo. Toma a tua cruz e nasce de novo. O que é que tem dentro de você? Você só vai saber se você morrer diariamente. Paulo fala assim: eu morro todo dia. Por causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque o mundo diz para eu fazer assim, a carne diz para eu fazer assim, mas Deus diz assim: faz assim. Eu morro, escolho Deus. Puf, eu morro e nasço de novo. Morro e nasço de novo. Morro e nasço de novo. Por quê? Porque tem vida dentro de mim. Amém. Se Cristo vive em mim, é impossível matar a semente dele. Então a criação, amém, a criação é algo tremendo, é a base da nossa fé. Nós cremos num Deus que gera vida. Então, o que tocou o coração de Deus foi quando Abraão disse assim, Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar muito, Abraão. Ele disse: como que tu vai me dar? Se o meu herdeiro é o meu servo. Não, vai vir de dentro de ti, porque eu botei dentro de ti. Só que tu vai ter que crer em mim. Ah, mas não existe a chance. E aí a Bíblia diz assim: Abraão creu no Deus que chama a existência o que é impossível de vir à existência, porque Ele é Criador. Essa é a nossa fé, nós cremos no poder de Deus de dar vida às coisas. Amém? E Deus olhou para ele e disse: tu entregou algo porque tu sabia que eu podia ressuscitar essa criança. Essa é a nossa fé. Então, quando ele nasceu, ele dizia assim: eu vou tirar de dentro de ti. Aí ele nasce o filho, entrega o filho. Nasce o filho, entrega o filho. E a bênção de Deus vai assim: você vai de morte em vida, de morte em vida. Isso se chama de fé em fé, de fé
em fé. O que é fé, meu irmão? Senão em cada situação você escolher fazer o que Deus diz e não o que você pensa. Isso é uma expressão de morte. Eu não sei, eu não posso, eu escolho Deus. Porque você crê, e você faz isso porque você crê que se você fizer isso, a tua vida vai renascer lá no outro lado. A vida de Deus vai se manifestar a 30, a 60, a 100 por 1. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender o Deus que nós servimos. Então, o meu ponto para os irmãos, Ele é o autor da vida, Ele cria coisas, Ele inventou tudo, saiu de dentro dele. E meu irmão, entende isso. Tudo o que existe nesse mundo saiu de dentro de Deus. Amém? Ele falou, o Espírito de Deus estava pairando, Ele falou e existiu. Lá em João, capítulo 1, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, Ele era a vida. Ou seja, o que nós estamos vendo? Que dentro de Deus, em Deus, tem essa capacidade, tem vida dentro dele, e ela se expressa, eu queria cortar o caminho dizendo, ela se expressa através das nossas palavras. Amém? Vocês conhecem esse texto? A vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela se usa, comerá do seu fruto. Sabe o que é o seguinte? O tagaela vai sentir. É isso que o provérbio está dizendo. Quem fala demais vai ver isso se manifestar. O texto está falando, existe poder quando você fala, existe vida e morte quando você fala. Quem ama falar vai sentir as consequências. É isso que ele estava alertando. É um provérbio, cuida, fala menos. Porque no muito falar, não falta transgressão. Ou seja, quem fala demais, qual é o ritmo? Quem fala demais sem pensar, ele está vindo de algum lugar que não do Espírito de Deus. E aí está produzindo morte e destruição. Nós só podemos falar palavras que transmitem graças e entender que nós criamos coisas ou destruímos coisas. Então, Gênesis 2, nós estamos nessa parte ali da criação. Mas Deus prometeu algo para mim e Ele pediu para mim confiar nele e entregar isso na mão dele. É impossível você matar se Deus deu e tem vida aqui. Ele só está pedindo que é a maneira de produzir fruto. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Ele precisa morrer para ser gerado. Então, versículo 18, Gênesis 2, 18. Diz assim, disse o Senhor a Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Idônea não é o nome dela. Amém. Mas daria um bom nome, né? Idônea, Dona Idônea. Mas Dona Idônea. Idônea significa adequada, feita para ela, sob medida. Amém. Complementar. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou fazer alguém sob medida para ti. E nós temos essa, como Deus faz. Ele pega algo de dentro de Adão. A costela que Deus criou dentro de Adão continha a Eva, parte da Eva já. A costela, Deus disse assim, ele abriu, ele falou assim, eu vou fazer uma coisa boa para ti. Não é bom tu ficar sozinho, então eu vou fazer uma coisa boa para ti. Fazer alguém a tua cara, tu vai te identificar com ele. E meu irmão, uma das coisas tremendas sobre o reino de Deus, quando Deus nos abençoa e nos dá certas coisas, não tenta pegar o que todo mundo quer
O que Deus quer dar a você é quando você olhar e dizer assim, essa aqui é a minha cara, é feito para mim, é do jeito que eu gosto. Amém? A gente fica pegando o que os outros querem. Deus tem algo para nós, único para nós. Ah, todo mundo tem, eu também quero. Não, eu não quero, eu quero aquilo que Deus criou, que você olha e diz assim, eu me identifico 100% com isso aqui é para mim, Deus. Ninguém está dando bola, porque é para ti. Amém? Cada um tem um gosto. E nós precisamos aprender a tirar de dentro de nós o que é de Deus e não o que o inimigo está forçando. Mas tu gosta disso? Eu acho o máximo. É melhor nem falar também, né? Porque os outros acham que falam mal. Mas eu acho o máximo isso aqui. Isso veio de dentro de mim. Veio de Deus. Deus me criou para isso. Amém. Perfeito. Tem alguns que estudam línguas e tem uma língua que fala que a costela significa, esse termo costela numa língua, eu me lembro o nome mesmo de uma língua, costela significa vida e o nome Eva significa vida, ou seja, Deus gerou vida tirando vida de dentro. Amém. Esse é o padrão de Deus. Deus gera vida tirando vida de dentro de nós. Deus gerou o mundo tirando vida de dentro dele. Vida foi criada. E lembra, quando Deus cria uma coisa, Ele cria coisas vivas. Por isso que a gente chama de comidas vivas. São comidas que nasceram e nascem de novo. Que tem semente dentro deles. Amém? Então, se você quiser saber o que é bom que Deus cria, são comidas que nasceram, são vivas, eles morrem e nascem de novo. Carne, amém, é uma benção. Mas estão matando os coitadinhos, se mata e ele nasce de novo. Amém, ele gera. Tem vida dentro do bichinho, amém? Tem vida dentro das plantinhas, tem vida, amém? Então, comida viva, o que é? Que tem vida que se reproduz à medida que você vai. Por isso que as pessoas dizem assim, vai faltar comida no planeta. Não tem como faltar comida no planeta, porque você continua plantando e vai produzindo e mais, e mais, e mais, e mais. Não existe essa possibilidade. A não ser que por intermédio de um sistema corrupto e mau, que tem um único objetivo, matar, roubar, destruir e segurar a capacidade de produção de vida que Deus colocou no planeta. Amém? Corta isso, corta aquilo, segura aquilo para que vida não se reproduza. Essa é a razão porque eles foram atrás de Moisés. Essa é a razão que eles quiseram matar Jesus. Amém? A criança, porque é alguém que veio gerar vida e essa vida agora ninguém segura mais, porque a vida de Deus está na terra. Amém? Produzindo e produzindo. Amém? Como se você pudesse matar a vida. Amém? Não tem como matar a vida. Então, olha o princípio de Deus. Deus diz assim, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. Ele tirou, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das costelas, tirou da vida dele, lembra? Ele tirou de dentro dele, vida que tinha nele, soprou, e ele diz assim, Deus pegou a vida, transformou numa mulher. Amém? Só isso aí, ele transformou, amém? Quem é que transforma uma costela numa mulher? Meu irmão, nós estamos adorando muita coisa, amém? Nós gastamos o nosso tempo todo no TikTok, onde nós devemos ter, amém? Como se, amém, ficamos entretidos com esses negócios, quando nós temos acesso ao trono do universo, o Deus que cria coisas, amém? Nós estamos desperdiçando tempo, recursos, dinheiro, a nossa vida, distraídos com certas coisas, quando Deus nos deu a possibilidade de sermos homens e mulheres que estão liberando a vida dele na terra. Amém? O que é que nós estamos fazendo? Onde nós fomos? Amém? Onde o inimigo conseguiu nos enganar? Amém? Existe dentro de mim, amém? A questão é como isso vai vir para fora. Existe dentro de mim a capacidade de gerar vida. Amém? E aí ele diz assim, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou ela numa mulher. É como se Deus fez. Ele tirou de dentro dele e transformou num elefante, transformou num homem. E ele estava querendo ensinar algo. Agora eu vou ensinar para vocês como se faz. Tira de dentro
da vida que eu coloquei e reproduz. Ele estava dizendo para o homem, tira de dentro e reproduz. Todos nós saímos de dentro, amém, do ventre, amém, e somos reproduzidos. Comida, reproduz, semeia, planta. E Jesus, é interessante que Jesus disse, se vocês entenderem a mensagem e a parábola do semeador, vocês entendem todo o reino de Deus, como funciona. O reino de Deus funciona assim. O semeador semeia a palavra do reino. O semeador Mor, o nosso Deus, semeou o reino na terra. Nasceu tudo o que nós vemos e nasceu o homem. E ele diz agora, de dentro de ti tem semente. Então lembra disso, ele semeou a palavra do reino. Quando Deus fala, existe poder e vida. Hebreus 4 fala assim, a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa para salvar as nossas almas. Então eu estou indo em certo lugar, amém? Estou tentando chegar lá, pela graça de Deus. Deus está criando um padrão. Vida saiu de dentro dele em forma de semente, sementes foram plantadas e das sementes que morriam de dentro iam saindo nova vida. Amém? Vida vai nascendo. Só Deus pode dar vida. Então guarda isso, meu irmão. Só Deus é o autor da vida, pode fazer esse processo. Inicia sempre nele. Sempre inicia nele. Romanos 6, 23. Fazendo jogando lá na frente agora, do outro lado da Bíblia. Romanos 6, 23. Quando é que entrou a morte? Não só existia vida nesse mundo. O salário do pecado é a morte. Quando é que entrou o pecado no mundo? Quando é que entrou o pecado nesse... Amém. Imagina essa vida que é. Adão e Eva não comem daquela árvore, não desobedecem e sai, amém, produzindo, gerando vida, plantando, cuidando da semente, árvore nascendo, ele ia se expandir, vida ia se expandindo. Amém. Filhos iam nascer. Da onde? Algo vivo. Só tinha vida dentro desse planeta. Tudo era vivo. Planta viva, tudo era vivo. Tudo era vivo. Amém. Até que alguém teve a brilhante ideia de desobedecer a Deus. Ou a ridícula ideia de desobedecer o autor da vida. O que sobra quando você rejeita a vida? Morte entra. Amém. Morte é uma simples consequência de você viver fora da vida de Deus. Amém. Deus disse para o Adão e a Eva, no momento que tu comer dessa árvore, no momento que tu comer dessa árvore, certamente morrerás. Ok? No momento que tu desobedecer, e meu irmão, é isso que nós precisamos entender. No momento que nós desobedecemos a Deus, morte tem acesso. É simples, é só isso que quer dizer. E é uma coisa séria. Esse assunto de conhecer a Deus, meditar dia e noite, restaurar a nossa vida aos planos de Deus, ler a Bíblia, sentar aos pés do Evangelho, ouvir. Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como elas vão ser salvas, invocar Deus e voltar a experimentar a vida e a abundância se elas não ouvirem? Porque se elas não ouvirem o Evangelho, se elas não lerem a Bíblia, se elas não se voltarem para Deus, a morte continua tendo acesso. Eu queria que você destacar essa frase, o salário. Paulo usa bastante quando ele fala sobre isso. O salário é devido, ele fala em Romanos. Ou seja, você entra na folha de pagamento para receber morte. Salário. Ah, pastor, eu estou trabalhando, ganhei um emprego novo. Ah, a gente ensina
começa a trabalhar pela primeira vez, você trabalha primeiro, depois você ganha no final do mês. Queria já ganhar logo, né? A gente trabalha e ganha, trabalha e ganha. O que ele está dizendo? O salário de viver uma vida de desobediência é morte. Cedo ou tarde, o dia do pagamento vem. Cedo ou tarde, o pagamento vai vir. E você vai lidar com a morte, com os efeitos da morte e com a morte final. Ok? Essa é a realidade da nossa vida. E, meus irmãos, a morte é devida à desobediência. Não tem. Não existe a opção. Não tem. Morte é devida para quem peca. É sério isso, meu irmão. Como é que nós vamos rejeitar a vida? Morte não é uma coisa horrível, onde são equivalências. Eu escolhi isso, eu escolhi aquilo. Não, só existe vida em Deus. Ele é o autor da vida. Se você rejeita Deus, não sobra. Morte nada mais é que a ausência de vida. Vida para de correr no teu sangue. Você perde o sustento, a vida, aquilo que nos sustenta, aquilo que gera e dá vida e nos sustenta, que é a vida de Deus, o sopro de Deus em nós. Ele para de soprar em nós. É que nem Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, se você não se conecta em mim, sem mim nada podeis fazer. O ramo não pode dar fruto, ele desconecta da seiva. Então, qual é a definição de pecado? Nada mais é de que você desobedeceu a um princípio de vida. A lei do Espírito e da vida, essa é a lei que nós operamos e que dá vida em nós. Do Espírito e da vida. Se você opera na tua própria lei, querendo ou não, se você não está fazendo o que Deus diz para fazer, você vai ter um pagamento, é devido para você, no final você vai receber. Por que isso aconteceu? Salário é devido, é devido. É salário. Então guarda isso, salário é devido e você vai receber. Mas aí ele fala, graças a Deus que não para aqui o versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok, você ganha um salário ou um presente. O salário é a morte, mas você pode receber a vida se você receber esse presente, esse dom, esse algo tremendo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nele reside tudo que é vivo. Amém. A vida estava em Jesus. Ou seja, se você se candidatar e tiver as condições para receber a vida de Deus, a morte para. Ela suspende e você está sob efeito da vida de novo. A única maneira de nós termos vida é se Cristo vive no nosso coração e reina dentro de nós. Vida. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós. É um presente de Deus. Salário, você bate na porta do patrão, quero meu salário, trabalhei 30 dias, né? Quero meu salário, cadê meu salário? Prometeu que ia ter bônus, tinha vale-refeição, tique disso, tique daquele outro. Meu salário é devido, eu trabalhei, eu quero. Amém? Salário você pode exigir. Amém? Presente, você não tem nada a fazer. E aí que nós começamos a entrar nesse plano glorioso de Deus, onde você não pode exigir nada. É presente. Por isso, meu irmão, quando você está numa situação da tua vida, que Deus abre uma portinha e fala contigo, e você tem os teus sensos entendidos e está ouvindo Deus falar contigo, aproveita essa oportunidade com tudo que você tem, porque Deus está te oferecendo um presente.
É a oportunidade da nossa vida quando Deus resolve falar conosco e nos dá a capacidade do Espírito Santo de entender. Agarra isso com tudo que você tem, porque muitos quiseram entrar e não conseguiram. Então, se você está nessa condição, e eu falo aqui, em qualquer lugar no planeta hoje, onde Deus está falando, e você está debaixo da instrução de Deus, da palavra de Deus e da unção do Espírito, e você está entendendo algo que Deus está te oferecendo, abraça isso com tudo que você tem, porque é um presente, recebe, e essa é a definição, é graça, porque Ele decide te oferecer, e você diz, eu quero. Então, quando você vê o cavalo encilhado passando na frente de Jacó, ele diz, eu quero, me dá, amém? É a oportunidade, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. O que Deus quer olhar para nós? Eu quero a vida de Deus, eu quero a bênção. Eu não quero nada disso, eu dou tudo para ter Deus e o favor de Deus na minha vida. E se aparecer uma oportunidade, eu vou agarrar ela. Amém. E a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi quando o Espírito Santo de Deus estava pairando no meu caos. Eu ouvi a voz de Deus e eu disse sim para Ele. Essa foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. E eu digo sim para Ele hoje, digo sim para Ele todo dia. Sim, Deus, eu acordo de manhã e digo sim, eu quero Tua vida hoje. Amém. Porque é um presente. Então, meu irmão, essa é a diferença de um presente e de um salário. A vida, depois que nós entregamos as chaves para o diabo desse mundo e desobedecemos a Deus, o que é devido para nós é morte. Agora, só a bondade de Deus, e assim, eu vou dar uma chance para vocês. Agora não tem nada para vocês têm que aceitar. É a minha bondade só. A minha bondade. É uma bênção. Meu irmão, é um privilégio. E quando a gente fala é um privilégio que você, em algum momento da tua vida, entende a voz de Deus e o teu coração aquece. E você diz, Deus do universo me encontrou e está falando comigo. Aproveita essa oportunidade. Hoje, se ouvires a voz, não endurece o coração. É um presente, meu irmão, é um presente para nós. Amém. Nós não merecemos isso. Eu não mereço. E é por isso que Jacó disse, eu não mereço isso, Deus. Tu escolheu vir me visitar. Amém. Eu não mereço. Amém. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Tudo o que Deus já falou comigo e fez na minha vida, não mereço. Amém. Porque o que é devido para mim é a morte. Essa é, amém. É devido. Eu estou na folha de pagamento do diabo. Eu estou na folha de pagamento dele. Só que o que acontece? Quando eu recebo o dom de Deus, por causa do sangue de Jesus, Ele lava os meus pecados e eu saio fora, eu não tenho mais. Amém? Eu não tenho mais, nenhuma condenação mais há, eu fui livre. É como se, por causa do sangue de Jesus, toda a minha dívida foi paga e cancelada. Amém? Eu estou livre e agora eu estou nesse estado. Vai e não peca mais, ele está dizendo isso. Amém, agarra essa oportunidade jamais. Amém, busca a Deus, ama a Deus, medita dia e noite, serve a Deus de todo o coração. É uma oportunidade da nossa vida ter acesso a Deus. Nós precisamos, amém, quebrar esse espírito de independência que nós somos. Nós achamos que nós conseguimos fazer as coisas sem Deus. Nós precisamos quebrar isso. Sem Deus, nós não fazemos nada. Amém. E como você expressa isso? De manhã, de tarde, de noite. Deus, o que eu faço agora? Qual é o teu coração? Deus, o meu desejo é te agradar. Senhor, não está correto isso. Se você está sensível quando o Espírito Santo de Deus fala com você, tu falou uma coisa que não devia. Amém. Acerta isso, pede perdão, cuida. Amém. Quando você entende que só Ele dá vida e quando Ele dá é um presente, agradece de todo o coração e recebe. Então, João 6, nós vamos tentando ir caminhando. Amém. Como você explica tudo isso? Amém. Que o Espírito Santo de Deus traduza tudo isso, amém, ao teu espírito. Que haja fome no teu coração de conhecer Deus. Amém.
E essa é a nossa jornada. Existe uma porta que nós entramos pela graça de Deus, e nós estamos nessa jornada, olhando firmemente para Jesus, para conhecer essa salvação maravilhosa. João 6. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E olha o que ele diz assim, versículo, João 6. Respondeu-lhe Jesus, versículo 53, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Se não entrar pela porta, se não tiver um encontro com Deus, se não receber Jesus, você não tem vida. Mas o que eu tenho então? O que as pessoas têm ao nosso redor? Eles têm a misericórdia de Deus sustentando todas as coisas pela graça dEle. Amém? Porque Deus faz, Ele criou todas as coisas. Só o fato de nós vivermos nesse mundo, a criação toda tem o dedo de Deus. Então a vida de Deus está em todo lugar. Amém? E toda a criança que nasce, ela nasce pronta, amém? Que ela não decidiu ainda o certo e o errado. Ela nasce porque ela vem, Deus gerou. A vida de Deus está nela. Até o ponto que ela começa a desviar o coração dela. Todas elas. Então a vida de Deus está aí produzindo, gerando. Amém? Dando oportunidade. E o ambiente e as escolhas que todo mundo faz vão se desviando. E a morte irá entrando. E as pessoas pecaram lá atrás e continuam pecando. Continuam, amém, resistindo à vida. Então, essa é a razão porque os dias são maus e nós vemos tudo o que nós estamos vendo, amém, ao nosso redor. Mas aí nós precisamos, e eu queria que os irmãos entendessem, a vida só existe em Jesus. Se você está em correta relação com Cristo, essa é a única fonte de vida. Então ele diz, versículo 53, se não comeres dessa carne, e a verdade é, se você não colocar para dentro a vida de Cristo de você, você não tem vida dentro de você, ok? Se você não aceitar Jesus, o autor da vida, e a vida entrar dentro de você, você não tem vida dentro de você, porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então nós estamos dizendo, você tem Cristo dentro de você. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vida só tem em Jesus. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Quando você recebe o Evangelho, a vida de Deus, você tem vida e vida eterna. Ok? Seguindo. Os discípulos acharam duro esse discurso e alguns se escandalizaram e começaram a se dispersar. Eles se dispersaram com a ideia de que a única maneira de você ser próspero, experimentar a vida e a bênção, é através de Jesus, o Messias, presente de Deus que está diante de nós. Jesus, quando está falando com os fariseus e escribas, ele diz, vocês pesquisam nas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu sou o autor da vida. Eu agora represento, eu sou a semente da vida que Deus deu. Só existe vida em mim. E as pessoas não quiseram. As pessoas acham que existe vida em outro lugar. Não existe vida em outro lugar, só em Jesus. E aí ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu estou tentando rapidamente, amém, pela graça de Deus, aterrissar esse avião. Amém. É um Jumbo 747, não tem teto, amém. O aeroporto está fechado,
Amém? Não é fácil acertar. É o Afeganistão, onde tem torpedos apontados. Eu tenho que acertar um. Usar um 747 no Afeganistão não é fácil. Amém? Requer agilidade. A vida estava dentro de Deus. Dele saiu tudo o que existe. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a vida e o verbo de Deus e o Espírito estava dentro. A vida se reproduz. Jesus Cristo, eu sou o verbo de Deus, ele só fazia o que ele via o Pai fazendo, ou seja, ele era a exata representação de Deus na terra, a semente de Deus para salvar o mundo. Jesus é a própria vida de Deus entre nós. E aí ele diz assim, as palavras que eu falo são espírito e são vida. Se você acolhe ao que eu falo, você recebe a vida que eu vim trazer. Se você rejeita a mim, como você rejeitou lá atrás, morte entra no mundo. Então, olha o que Jesus é a árvore da vida, de novo, sendo plantada no nosso quintal, dando a oportunidade para nós escolhermos vida de novo e rejeitarmos a morte. Ou seja, você tem que obedecer tudo o que ele fizer. Então, o que ele está dizendo? Tudo o que eu falo, as minhas palavras, são espírito e são vida. Não existe vida fora de mim. Não existe outro lugar. Qual é a única maneira de nós acessarmos vida nesse mundo cheio de morte e destruição? É ouvirmos uma palavra que sai da boca do trono de Deus, através de Jesus, ungida pelo Espírito. Essa contém vida para nós. Só isso. Só é a única fonte de vida. Por que é importante nós meditarmos dia e noite nas Escrituras? Nós ouvirmos a voz de Deus e nós, se atentamente ouvirmos a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente, porque é o único lugar que tem vida. A porta é estreita. O caminho é apertado. É a única maneira de viver no meio da morte e da destruição, tendo vida. Amém. Então Jesus diz assim, o que eu falo, e olha, meus irmãos, o que ele diz, as palavras que eu vos tenho dito. Então, irmão, as palavras que Jesus fala carregam vida, não as que nós falamos, não as que o pastor fala, e nem é o que o Cid Moreira fala. Por mais linda que seja a voz do Cid Moreira quando ele lê o Salmo. Amém. As palavras de Jesus que saem da boca do escolhido de Deus. Porque Deus diz, aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse tudo. Da plenitude de Deus está nele. Quando ele fala, é como se ele lançasse uma semente no nosso coração. Quando você acolhe, vida entra no teu coração. Por que eu preciso ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus? Porque senão você não vai receber vida. Mas pastor, como você sabe? Amém. Cada um tem o seu jeito de viver a vida cristã. Sim, contando que tenha saído da boca de Jesus o que você está fazendo, fora isso, amém. Você pode dizer o que você quiser. Nós precisamos parar de dar desculpa, de aguar o Evangelho e de alguma maneira, contaminar o Evangelho. A palavra de Deus, ela tem que voltar a ser pura. Amém? Única. A autoridade final da nossa vida. Se Jesus falou, vida vai começar a ser gerada no teu coração. Amém? Mas eu aprendi um negócio que é bacana. Jesus confrontou os discípulos. As tradições de vocês tornam inoperante a vida. Porque eu estou falando algo e vocês têm uma... Não, eu sempre fiz assim, pastor. Tu tem que entender. Eu falei assim, ok, você pode continuar fazendo isso, mas isso se tornou inoperante a vida que eu vim trazer. Então, para a gente, concluindo, somente as palavras que Jesus fala têm vida. Então, o que acontece? Vida é um dom de Deus.
É um presente. Então, quando Jesus resolve falar, para tudo, Marta, senta aos pés de Jesus. Ela escolheu vida, escolhe a vida. Essa é a história toda da nossa história do cristianismo. Escolhe, eu proponho a bênção e a maldição, escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a vida. Quando ele abre a boca, para tudo para ouvir. Tá, mas quando ele vai falar? Quando ele quiser falar. Essa é a razão porque nós vigiamos e oramos, vivemos diante de Deus. Nós vivemos da palavra que sai da boca dele. Não, eu decido que versículo eu vou usar e como eu vou interpretar as Escrituras. Ok, você pode fazer isso, mas não significa que está havendo vida para ti. Vida só existe quando Ele fala. E vida só existe quando Deus decide falar conosco. E Ele fala sempre para o humilde, aquele que diz de manhã cedo, no primeiro, Deus, eu preciso de Ti. É o Espírito que dá a vida. Então, daí você tem essa combinação da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Essa é a razão porque você não entristece o Espírito, não fala mal do Espírito, não diz que a pessoa é endemoniada quando ele é ungido. Cuidado essas coisas, porque você está atribuindo as coisas divinas a... que é o que eles disseram, que Jesus fazia tudo em nome de Belzebu, né, o maioral dos demônios. Eu falei assim, olha, eu não faria isso, eles disseram. Então você tem essa combinação. Versículo 65, por causa disso é que você tem dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Então eu estou terminando para dizer, se Deus não der vida para você, é um presente, não tem como. Ninguém pode vir à fonte da vida se Deus não conceder. Ah, então não sou eu que decido. Não, é Deus que decide. E aí você tem que dizer assim, graças a Deus que Ele decidiu. E eu disse sim, amém. E meu irmão, eu queria terminar essa manhã e dizer assim, graças a Deus porque Ele nos alcançou, não desperdiça, não joga fora essa oportunidade, mas continua servindo, sendo fiel a Deus e amando a Deus, para a vida continuar, para Ele continuar ministrando no teu coração. Amém. E aí ele diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Aí Jesus perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? E essa era o texto dessa manhã. Aí ele diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu, somente Tu, tens as palavras da vida eterna. Amém. Essa é a definição final de tudo. Para onde eu vou, Deus? Amém. Vou consultar a enciclopédia, Barça, né? Vou consultar meus conselheiros, né? Eu vou falar com a minha família, ver se isso aí é bom. Se não deixar pai e mãe e filho, não vai conseguir entrar no reino. Eu vou consultar isso, eu vou consultar carne. E Paulo diz assim, não consultei carne nem sangue, mas eu fui fiel à visão celestial. Quando Deus fala conosco, amém? Ele nos está dando a oportunidade da nossa vida, amém? Abraça ela com todo o teu coração. Então, hoje, se Deus está falando com você, amém? O que acontece é que o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco e aquece o nosso coração. Hoje, isso é um presente que Deus está te oferecendo. Agarra isso com tudo que tu tem. Amém? Deus está falando comigo. E aí Ele deixa claro. E nós temos que chegar à conclusão na nossa vida. Para onde nós iremos, meu irmão, nesse mundo? Amém? Pensa bem, para onde você vai? Em que porta você vai bater? Amém? Pensa bem. O que sobra para nós? Bater na porta. Ah, não, eu tenho uma pessoa, né? Uma pessoa que é uma pessoa boa, ela é sábia, ela entende das coisas, entende de finanças, eu vou conversar com essa pessoa. Okay. Ela vai te dar uma explicação dentro do limite do que ela carrega.
Nós temos conselheiros matrimoniais, nós temos isso, e nós temos 500 coisas. Mas nós estamos falhando de ir direto à fonte. As palavras que saem da boca de Jesus, elas carregam poder e vida para qualquer situação da nossa vida. E nós, de alguma maneira, temos o risco, e a religião faz isso, de aguar e somar coisas e contaminar. Mas nós precisamos ouvir uma palavra de Jesus e o diagnóstico, né, de alguém que entende dessa área. A única maneira de nós ganharmos vida é quando Jesus fala conosco. Essas são as palavras que geram vida em nós. Então, nessa manhã, no calor do meio-dia, foi quando Abraão foi visitado por Deus. No maior calor do dia, ao meio-dia, sentado na tenda, Deus visitou Abraão e disse: eu proponho vida e bênção e morte. Escolhe a vida. Hoje, amém. Sai desse lugar, e a minha instrução para vocês: não nos cansemos de fazer o bem. Continua semeando, continua amando a Deus, continua andando com Ele.